E se a gente tentasse explicar a origem do programa Mais Médicos? Pode ser, e tudo começa com um furacão. Em agosto de 2005, uma tempestade tropical se formava no Oceano Atlântico. Era a gestação daquilo que ficaria conhecido como Furacão Katrina. Cuba entrou em alerta e chegou a evacuar uma localidade conhecida como Pinar del Rio, com mais de 100 mil habitantes. No fim, o furacão passou ao norte da ilha e os estragos provocados por ele foram mínimos. Mínimos se comparados ao que Katrina provocaria nos Estados Unidos. Porque em Cuba, as estruturas de fornecimento de energia e comunicações foram danificadas. E foi isso só. Mas nos Estados Unidos, o Katrina deixou mais de 1.800 mortos. Os danos provocados pelo furacão se estenderam por todo o sudeste do país. Uma destruição que começava na Flórida e só terminava no leste do Texas. A cidade mais atingida foi New Orleans, em Louisiana. O prejuízo gerado pelo Katrina foi calculado em 81 bilhões de dólares. 81 bilhões. Eu não sei pra você, mas pra mim, quando as cifras ficam muito altas assim, é difícil de entender o que o dinheiro significa. Eu nunca tive 81 bilhões. Também é difícil pra mim entender o que são 81 bilhões de dólares. Então, o melhor que a gente pode fazer para entender o valor desse dinheiro é comparar. 81 bilhões de dólares é mais que o PIB de muitos países do mundo. 81 bilhões é mais dinheiro do que toda a riqueza gerada pelo nosso vizinho Uruguai ao longo de um ano, por exemplo. E 81 bilhões também é mais do que o PIB de Cuba. Quer dizer, se a trajetória do Katrina fizesse uma curva um pouquinho mais acentuada para o sul, aí Cuba teria sido devastada e precisaria muito da comunidade internacional para se reerguer. Mas não foi isso que aconteceu. Eram os Estados Unidos que tinham que lidar com o prejuízo, com as mortes, com os feridos e com toda a insalubridade gerada pelos alagamentos. E aí Cuba mobilizou imediatamente 1.600 médicos. Cuba se ofereceu para mandar todo esse contingente para os Estados Unidos. Essa oferta foi feita com a política internacional em mente, claro, e foi recusada da mesma maneira. O governo americano argumentou que os médicos seriam desnecessários. Fidel Castro, então, se pronunciou. O orgulho do governo americano determina que seus cidadãos morram sentados sobre os telhados de suas casas e no chão dos hospitais. Esse é o país que se apresenta como um defensor dos direitos humanos. A oferta de Cuba foi recusada nos Estados Unidos, mas em 2005 não havia nenhuma escassez de desastres naturais. Não mesmo, porque em outubro daquele ano o terremoto Kashmir devastou o Paquistão. Os números eram assustadores: 87 mil mortos, 75 mil feridos e quase 3 milhões de pessoas desalojadas. A brigada de médicos que Cuba mobilizou para ajudar os Estados Unidos foi oferecida ao Paquistão. Uma brigada maior ainda que a pensada inicialmente. 2.400 profissionais foram enviados para atender as vítimas do terremoto. Era o início de uma relação produtiva entre Cuba e o Paquistão. Em 2016, foi a vez de Cuba experimentar a severidade crescente do clima. A ilha enfrentava a pior seca já vista nas últimas décadas. Faltava comida. O governo do Paquistão enviou 15 mil toneladas de arroz para lá. Na ocasião, o primeiro-ministro do Paquistão, Nawaz Sharif, declarou: "Reconhecemos em Cuba uma nação amiga, que ficou ao nosso lado em um momento terrível. É um exemplo de sinceridade e cuidado que não tem paralelo na história moderna." O trabalho dos médicos cubanos no Paquistão inspirou Cuba a expandir a empreitada. 2 anos depois, em 2007, Cuba já tinha mais médicos trabalhando nos países em desenvolvimento que os Estados Unidos, o Canadá, a Inglaterra, a Alemanha e a França juntos. Enquanto isso, o Brasil tinha mais de 700 cidades, todas no interior do país, sem nenhum médico sequer. Então, em 2013, o governo brasileiro lançou um programa chamado Mais Médicos. O problema da saúde brasileira não era exatamente a falta de médicos.
O problema era a distribuição desses profissionais pelo território nacional. Em julho de 2013, quando o Mais Médicos foi lançado, o Brasil tinha 2 médicos para cada 1.000 habitantes, uma proporção parecida, por exemplo, com a do Japão. O problema do Brasil é que os profissionais estão concentrados nos grandes centros urbanos e no interior havia pouco ou nenhum acesso à saúde. Já num primeiro momento, no lançamento dos Mais Médicos, as entidades corporativas que representam os médicos brasileiros, essas entidades reclamaram da ajuda internacional. O que falta para esse país são ações estruturantes de fixação do médico no interior e investimento em saúde pública. O governo perdeu uma grande oportunidade de anunciar os 10% da receita bruta, aquilo que o povo está querendo, e também uma carreira de Estado para os profissionais de saúde. O Ministério da Saúde então ofereceu aos médicos brasileiros alguma prioridade para atuar no interior. Médicos estrangeiros só seriam enviados para cidades em que os brasileiros não pudessem ou não quisessem atuar. Se necessário para preencher vagas não preenchidas por médicos brasileiros, nós vamos buscar preenchê-las, sem nenhum preconceito em relação a qualquer país. O único critério de exclusão de países são aqueles países que têm menos médicos por 1.000 habitantes do que o Brasil. Os profissionais brasileiros receberam prioridade para atuar no interior. Mesmo assim, os estrangeiros continuaram sendo necessários para dar cobertura médica nas regiões mais remotas do país. E como a coisa aconteceu desse jeito, aí a reclamação das entidades corporativas mudou. O foco dos opositores do Mais Médicos foi transferido para a qualificação dos profissionais estrangeiros. E essa reclamação encontrou representação política na figura de Jair Bolsonaro. Note que ele faz um sinal de aspas com a mão ali, quando ele pronuncia a palavra médicos. Em 2019, ao lado de vocês, dá uma canetada, mandando 14.000 médicos lá para Cuba, quem sabe ocupando Guantánamo, que está sendo desativado, para atender os petistas que vão para lá, tá ok? Talvez Jair Bolsonaro estivesse blefando quando disse isso. Pois é, hoje 63 milhões de brasileiros dependem do Mais Médicos. Ninguém quer acreditar que o presidente deixaria toda essa gente sem acesso à saúde só por birra ideológica. De qualquer forma, o governo cubano levou as ameaças dele a sério e se retirou da parceria com o Brasil. Bolsonaro imediatamente criou uma nova narrativa. Agora, contestar a qualificação dos profissionais deixa de estar no centro do discurso dele. A preocupação é com os direitos trabalhistas dos cubanos. Eu não jamais faria um acordo com Cuba nesses termos. Isso é trabalho escravo, não é nem análise de escravidão, trabalho escravo. Não poderia compactar com isso aí. Essa é a preocupação do Bolsonaro, o homem que disse que o brasileiro mesmo tem que abrir mão dos direitos para ter mais emprego. O trabalhador vai ter que decidir um dia: menos direitos e emprego ou todos os direitos e desemprego. Os médicos cubanos atuam em 67 países. Considerando a vastidão do contingente, as reclamações a respeito das condições do trabalho são mínimas. A história de que esses médicos não podem receber seus familiares no Brasil é igualmente mentirosa. Eu escolhi participar no programa porque, primeiramente, a gente lá em Cuba nos ensina muito a solidariedade. Estamos acostumados a trabalhar fora do país por o desejo próprio da gente de ajudar. Então, o programa Mais Médico foi uma oportunidade da gente conhecer outra cultura, conhecer outro jeito outro tipo de medicina, outros protocolos médicos, outra forma de pensar, conhecer nova e, sobretudo, ajudar mútuo. Não se sabe como o novo governo vai garantir o atendimento médico de 63 milhões de brasileiros que dependiam do programa. Até aqui, as estratégias de comunicação, estratégias embasadas em uma enxurrada de boatos, capazes de saturar a realidade. Essas estratégias são tudo que o novo governo tem para mostrar. Essas estratégias são doentias e combinam com um país condenado a ficar doente.
Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. E se você não me mandar para Cuba, eu te agradeço em dobro, com muita sinceridade mesmo. Note que argumentar a favor do Mais Médicos não tem nada a ver com argumentar a favor do regime político de Cuba. O Brasil precisa de médicos no interior, não dá para ficar poluindo essa questão com ideologia, porque esse é um problema prático, e é porque a gente fica cobrindo as questões práticas de obsessões ideológicas que muita gente agora corre o risco de morrer. Nada de bom sai dessa obsessão ideológica aí. E de novo, por favor, não me manda para Cuba. Primeiro, porque eu não vou. Segundo, porque eu não tenho nada para fazer lá. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa ouve um podcast exclusivo e aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje é o Zadok, relembrando os dias em que ele tinha o privilégio de ser levado no colo da Dona Maria Amélia Juste de Andrade. Zadok, eu li o e-mail, eu sei exatamente como é, porque eu vivi e vivo a mesma situação, o mesmo contexto. Então só o que eu posso dizer é, reforça os alicerces da fé. E bola pra frente, foi o que funcionou pra mim, hein? Beijo!